Defensoria da Mulher na Alesc completa 1 ano de atividades com novidades. E você vai ver também. Ministério da Saúde libera para todos os estados a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid. Inadimplência bate novo recorde em abril e tem a maior proporção dos últimos 6 anos. Cresce o preconceito contra pessoas com idade avançada, que está começando cada vez mais cedo em todas as partes do mundo. Sancionada a lei que permite empréstimo a juros zero a produtores rurais prejudicados por doenças em rebanhos e plantações no estado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Hoje, segunda-feira, 20 de junho de 2022, a temperatura continua em queda livre em todo o estado. O Ministério da Saúde liberou para todos os estados a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid. No último dia 4 de junho, a 2ª dose de reforço tinha sido liberada para a população acima dos 50 anos. Porém, alguns locais, como o Distrito Federal, Teresina e Belém, começaram a aplicar a 4ª dose, mesmo sem o Ministério recomendar. Isso porque os estados e municípios não são obrigados a seguir as regras do governo, mas de elaborar as suas próprias. Apesar de não ter comprovação sobre os benefícios de mais uma dose, para a Sociedade Brasileira de Imunizações, isso é uma tendência, já que o país enfrenta uma nova onda de casos e já existem dados que mostram que a atual proteção vacinal não se sustenta por muito tempo. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde pode perder até o fim de agosto quase 28 milhões de doses de vacinas contra a Covid, compradas por 1 bilhão e 230 milhões de reais. São ao menos 26 milhões da AstraZeneca e 1 milhão e 920 mil doses da Pfizer. Lembrando que esta dose só pode ser aplicada pelo menos 4 meses depois da terceira. A Caixa Econômica começou a pagar na última semana o Vale Gás, o que é mais uma ajuda para o cidadão e também dinheiro para entrar na economia. A Caixa começou a pagar nesta sexta-feira mais uma parcela do Auxílio Gás. Os pagamentos são feitos a cada 2 meses, junto com o pagamento do Auxílio Brasil. Os primeiros a receber são os beneficiários que têm o NIS, número de identificação social, com final 1. Os repasses vão até o dia 30 de junho, finalizando com quem tem o NIS de final 0. O valor do Auxílio Gás neste mês de junho será de R$ 53. O valor oscila porque corresponde à metade do preço médio do botijão de 13 quilos, conforme valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo. Em abril, por exemplo, o auxílio foi de R$ 51. Para ter direito ao benefício, as famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania de acordo com os requisitos estabelecidos na lei do programa. E os critérios são: famílias inscritas no cadastro único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, além de integrantes do BPC, o benefício de prestação continuada. Segundo o governo federal, serão mais de 5 milhões de famílias contempladas neste mês de junho, a partir de um repasse de mais de 301 milhões de reais. A inadimplência bateu novo recorde em abril e tem a maior proporção em 6 anos. A maioria das dívidas ficou por cartões de crédito e também com os bancos. Em abril, mais de 66 milhões de brasileiros estavam com o nome no vermelho. Segundo a Serasa Experian, o número é recorde na série histórica iniciada em 2016. Desde o início do ano, mais de 2 milhões de brasileiros se tornaram inadimplentes. Ao todo, as dívidas somam mais de 271 bilhões e meio de reais. A Serasa Experian afirmou que o aumento da inadimplência era uma movimentação esperada, mas existem fatores que podem auxiliar o consumidor nessa situação. A estimativa é que o saque extraordinário do FGTS e a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados ajudem a reorganizar as finanças e amenizar as despesas acumuladas. Os segmentos de bancos e cartões são responsáveis por 28% dos débitos, enquanto contas básicas como água, luz e gás representam cerca de 23%.
2%. Na comparação com abril de 2021, o setor de financeiras foi o que teve maior aumento na participação da inadimplência, indo de 9,6% para 12,4%. A seguir, o preconceito com a idade está cada vez mais em evidência, aponta estudo. Conhecido como etarismo, o preconceito contra pessoas com idade avançada tem começado cada vez mais cedo. Quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos afirmam já terem sofrido algum tipo de discriminação. O dado faz parte de uma pesquisa feita com pessoas do mundo inteiro. 63 anos de idade, uma saúde de ferro. O administrador José Afonso corre ao menos 3 vezes por semana. E olha só a distância que ele costuma percorrer em quilômetros. Eu corro 8 a 10 por dia. Mesmo com mais disposição do que muitos jovens por aí, ele foi vítima de etarismo, a discriminação por causa da idade. Um dia voltando do parque, eu estava parado, a faixa de pedestre, geralmente o carro tem que parar para você passar. O carro estava longe, eu comecei a atravessar e o cara falou assim, seu velho quer morrer? Aí eu recuei um pouquinho, ele passou, aí eu fui embora. O administrador conta que o preconceito a quem está na melhor idade é grande, inclusive na academia. Na academia eu até fazia uma aqui perto. E eu senti assim que o idoso, o velho, é meio separado. E olha que nem precisa ser idoso para passar por isso. Situações como essas têm atingido pessoas cada vez mais jovens. O etarismo acontece antes mesmo da pessoa chegar à terceira idade. Essa constatação faz parte de uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde com 80 mil pessoas de 57 países, que mostrou que quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos já sofreram algum tipo de discriminação, justamente por causa da idade. As pessoas tratam os idosos como incapazes, como improdutivos, como pessoas lentas, como pessoas que não têm condições de desempenhar tarefas com facilidade. É uma discriminação, é um preconceito e a gente vê isso, infelizmente, muito aplicado no dia a dia. A neuropsicanalista explica que os idosos percebem o preconceito, passam a evitar determinadas situações para não passarem por constrangimentos e acabam com a saúde afetada, tanto a mental quanto a física. O José Afonso diz que ficou chateado com as situações que enfrentou, mas seguiu em frente sem muitos efeitos e nunca pensou em denunciar ninguém, até porque nem sabia que essas atitudes preconceituosas poderiam configurar crime. Não sabia, nem imaginava que tinha isso. É que é tão habitual isso acontecer, né? Acho que tanta gente... você vê em condução pública, tem isso, as velhinhas... essa velha, o povo fala mesmo, né? Mas não deveria. O Estatuto do Idoso contém uma série de instrumentos de proteção às pessoas a partir dos 60 anos de idade. O Estatuto do Idoso, ele não traz um tipo de crime específico contra o idoso. Ele traz uma proteção maior no sentido em que ele traz uma pena mais grave, uma pena maior para quem pratica um crime comum contra um idoso. E no caso do etarismo, a vítima deve também processar o agressor por danos morais. Inclusive, no próprio processo penal, onde se investiga o crime, já é possível garantir um valor mínimo de indenização a título de danos morais
E essa indenização pode ser majorada, pode ser aumentada através de uma ação civil. É importante lembrar que o mundo está cada vez mais velho. Aqui no Brasil, a expectativa de vida aumentou 30 anos no último século. Atualmente, os idosos já ultrapassam 30 milhões de pessoas. E até 2030, serão quase 20% do total da população, segundo o IBGE. Eu acredito que tem que ter uma conscientização da população, né, de que todos nós iremos envelhecer, todos nós iremos passar por isso, que bom, né? E aí, em cima disso, a gente tratar com mais respeito, com mais dignidade, com mais apoio para que esses idosos se sintam amparados, acolhidos e aceitos pela nossa sociedade mesmo, né? Isso é respeito ao próximo, né? O idoso, o jovem, a criança, tudo. Mas todo mundo tem que ter respeito pelo próximo. O Estado sancionou uma lei que permite empréstimo a juros zeros a produtores rurais prejudicados por doenças em rebanhos e plantações. A proposta aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi no mês passado. Inclui esse tipo de fenômeno de rol de desastres naturais e possibilita que agricultores tenham acesso ao programa Recomeça Santa Catarina, criado no início de 2021 para ajudar empresas atingidas pelas fortes chuvas. O deputado Milton Obos usou a tribuna para destacar um projeto de sua autoria, sancionado pelo governo do estado, que inclui produtores rurais afetados por doenças em rebanhos e plantações no programa Recomeça SC. Criado originalmente em 2021 para ajudar empresas afetadas por enchentes, o programa agora também permite aos agricultores pedirem empréstimo a juros zero ao Badesc. Nós tivemos a iniciativa de propor o projeto de lei nesses mesmos moldes e para o ressarcimento ou para o empréstimo a juros zero, deputado Vicentini, para os nossos agricultores que perdem a lavoura pelas pragas. Isso surgiu em função, deputado Padre Pedro, da praga da cigarrinha no milho no nosso oeste catarinense. Isso foi que nos inspirou. Eu apresentei esse projeto de lei e todos nós aqui do Parlamento aprovamos esse projeto de lei. E há um ano foi criada a igualdade de gênero, autonomia, empoderamento e a representação das mulheres, além do enfrentamento da discriminação e violência contra elas, na Assembleia Legislativa. E agora elas ganham uma nova ferramenta para continuarem no combate ao preconceito. É nesta sala, instalada no térreo do Parlamento Catarinense, em Florianópolis, que há um ano funciona a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O espaço foi criado em junho de 2021, com o objetivo de defender e promover a igualdade de gênero, a autonomia, o empoderamento e a representação das mulheres, além do enfrentamento da discriminação e da violência contra a mulher. Em 12 meses de trabalho, o órgão recebeu, examinou e encaminhou várias denúncias. As mais frequentes eram de violência física, psicológica e patrimonial. É você reter dinheiro da pessoa, né, ou objetos mesmo dela, bens, não deixa ela trabalhar, alguma coisa nessa linha assim. Ou que ela é ameaçada por... Não pode sair de casa para trabalhar, é uma das coisas mais comuns, tá? Ou é como se você ficasse refém da pessoa dentro de casa. Mariane Tillman, que atua também na bancada feminina do Parlamento, é uma das responsáveis pela Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. Ela conta que para marcar o primeiro ano do órgão, está entrando em funcionamento o atendimento 24 horas, via telefone e WhatsApp. Através do número 489-9995-0959, é possível entrar em contato e fazer uma denúncia. Aqui na Assembleia a gente tem a Defensoria Pública, que fica na sala em frente à nossa aqui da Procuradoria. Então a gente tem um contato direto com eles aqui. Quando a gente recebe alguma denúncia ou alguma mulher
vítima, né, de violência doméstica, dependendo do caso, a gente já chama a Defensoria também para estar conosco no atendimento. Além do recebimento de denúncias, a Procuradoria Especial da Mulher focou o primeiro ano de funcionamento na tarefa de estruturar uma rede de proteção à mulher em todo o estado. O órgão estimulou a criação de procuradorias nos municípios catarinenses. O número pulou de 27 para quase 70 procuradorias especiais da mulher vinculadas às câmaras de vereadores. Porque é um processo de descentralização e de aproximação da sociedade. Porque como é que nós aqui em Florianópolis vamos saber, ou como é que uma mulher, por exemplo, da minha cidade de Itapiranga, vai saber que aqui existe uma procuradoria da mulher que ela pode procurar, né, no caso dela ser vítima ou de saber que alguém é vítima, nós precisamos levar isso para o município. Então, se a Câmara de Vereadores do município de Itapiranga, por exemplo, tiver uma procuradoria da mulher, as mulheres sabem que podem recorrer à Câmara de Vereadores para obter informações, para fazer a denúncia ou para ter informações sobre como proceder, né, porque a maioria nem sabe o que fazer. As deputadas Marlene Fengler e Ada De Lucas são, respectivamente, procuradora adjunta e procuradora especial da mulher na Assembleia Legislativa. Elas reforçaram a importância do órgão e do trabalho desenvolvido nesses últimos 12 meses. A Procuradoria da Mulher, a finalidade dela é ser mais um braço para a mulher ter apoio. Elas têm o dever também, né, de recebendo exames de denúncias, né, fiscalizar, acompanhar, né, promover campanhas educativas no seu município, nos seus bairros. Então, quer dizer, o psicológico do homem também fica meio que preocupado com a história. Então, eu acho que está sendo muito boa. Tínhamos 27 procuradorias, hoje temos 65, com mais 12 em processo de instalação. A Procuradoria da Mulher, dia 16, completa um ano, né? E eu quero ver se até o fim do ano a gente instala pelo menos mais 70. Um espaço a mais à disposição da sociedade para que a gente consiga desenvolver ações de prevenção, né, e principalmente, na minha opinião, isso é uma das questões mais importantes, é falar sobre o assunto. E vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para essa semana. Terça-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando à casa dos 22. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuvas previstas para o final da tarde e início da noite. Quarta-feira, o dia amanhece com 13 graus, chegando aos 27. Sol com pancadas de chuva no período da manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo segue firme. Quinta-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 28. Sol com muitas nuvens no período da manhã. Períodos de céu nublado com chuvas a qualquer momento. Sexta-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 23. Sol com muitas nuvens no período da manhã e céu nublado. Noite com pancadas de chuva. A seguir, Criciúma fica no empate com o Caravaggio pela B do Catarinense. O Tigre visitou o Caravaggio no Estádio da Montanha e ficou só no empate em 1-1. Um dos jogos mais esperados pelo torcedor da região sul do estado aconteceu neste final de semana pela Série B do Catarinense. O Criciúma subiu a montanha e enfrentou o Caravaggio pela primeira vez em um jogo profissional. O duelo foi disputado no Estádio da Montanha e reuniu as torcidas para ver um futebol que não foi lá dos melhores. Ambas as equipes precisavam dos 3 pontos e foram para cima com jogadas boas e o Caravaggio pressionou o Tigre. Mas quem balançou as redes primeiro foi o tricolor. Aos 35 do primeiro tempo, Cristóvão recebeu pela direita, avançou e tocou para Thiago Alagoano, que entrou na área e tocou na saída do goleiro Diego, 1-0.
Na segunda etapa, o azulão não queria dar uma resposta negativa à sua torcida e foi para cima. Ainda mais com o Criciúma com um homem a menos com a expulsão de Renan Bressan. A lei do ex valeu para a torcida da Montanha, que viu aos 16 minutos Vinícius Urbano arrancando pelo lado esquerdo e dando um passe livre para Marcel. O atacante tocou na saída do goleiro Alisson e empatou a partida em 1-1. Na próxima rodada, o Tigre encara o Metropolitano na quarta-feira, dia 22, às 7 horas da noite, pela quarta rodada da competição no estádio Heriberto Wilson. Já o Caravaggio encara o Tubarão, também na quarta-feira, porém às 7h30, no estádio Domingo Gonzalez, na Cidade Azul. E nessa semana tem sala de entrevistas e vamos falar sobre alimentação e saúde mental. A importância dos alimentos para que as doenças mentais, como depressão e ansiedade, sejam controladas e até mesmo evitadas. Você sabia que a alimentação pode afetar diretamente a sua saúde mental? Excesso de produtos industrializados e outros podem estar relacionados com o surgimento e o agravamento de doenças como depressão, ansiedade, entre outros. E esse é o tema do Sala de Entrevistas desta terça-feira, com a doutora em Bioquímica e nutricionista funcional, Luana Meller Manosso. Que algumas pessoas não percebem e não sabem disso, né? Mas através da nutrição, da alimentação, a gente consegue tanto diminuir o risco de desenvolver sintomas de depressão, ansiedade, alteração de sono, ou se a pessoa já tem algum desses sintomas estabelecidos, a gente também consegue melhorar um pouco essa sintomatologia. Não, lógico, não estou dizendo aqui que a gente cura uma depressão com alimento, tá? Então, para deixar já bem claro logo de início. Mas a nutrição é um aliado muito importante para o tratamento desses problemas. Até para a prevenção também, doutora? Porque às vezes tem um parente próximo, uma mãe, uma filha que já tem a depressão, já está tratando e alguém pode estar com algum princípio de sintoma, algo assim. Também para prevenção serve? Sim, e até muito mais pensando em prevenção, né? Quando a gente pensa em alimentação para prevenção de saúde, o impacto é muito mais significativo. Então, por exemplo, Michele, a gente já tem vários estudos, inclusive, que a gente já consegue fazer, que a gente chama de meta-análise. O que é isso? Eles pegam vários estudos e fazem uma análise em cima desses estudos. Por exemplo, mostrando que quem consome mais fruta e mais verdura tem menos sintomas depressivos. Então, é pensando em prevenção e não necessariamente em tratamento. A doutora fala sobre a questão do momento certo para se preocupar com uma dieta saudável que ajuda a amenizar e até mesmo controlar esses sintomas. Quanto antes a gente pensar em melhorar essa alimentação, para diminuir o risco de desenvolver patologias associadas ao cérebro, melhor. Por que eu digo isso? Hoje a gente já tem estudos, por exemplo, que a gente chama durante a gestação ou logo no início no pós-parto, que coisas que acontecem nesse período podem predispor o indivíduo, quando ele ficar adulto, por exemplo, a ter uma depressão, ou quando ele ficar idoso, ter uma doença de Alzheimer. Então, o quanto antes a gente começar a pensar em melhora de alimentação, não necessariamente pensar em alimentação saudável, porque a base alimentar ela é muito parecida para a prevenção de quase todas as doenças, né? Melhor vai ser pensando no futuro, né? Mas, lógico, quando a pessoa começa a se estressar um pouco mais, quando a pessoa começa, não, já estou sentindo que a minha alteração, já estou começando a alterar o humor, né? Já é um alerta que, opa, já tem alguma coisa, né, ficando alterada, então talvez nesse momento, né, a preocupação seria maior. Mas aí nessa questão da alteração do humor, que aí a pessoa parte para aquele chocolatinho, exagera um pouquinho na gordura, é para acalmar meu estresse, é para tirar a ansiedade, é para o nervosismo, enfim. Quando chega nessa fase, como é que eu diferencio que se eu já estou num nível de ter um cuidado com a saúde mental, relacionado com a comida, ou então realmente é só aquele momento do estresse ali? Ele tem como separar, doutora? Pensando em diagnóstico, daí, Michele, quem faz diagnóstico é médico, né? Então, eu como nutricionista, eu nunca posso fazer esse diagnóstico, né? Então, pensando em depressão, a gente precisa de uma lista de sintomas por um período mínimo de 2 semanas para ter o critério de diagnóstico de depressão. E aí são pelo menos 5 sintomas que o paciente tem que apresentar, né? Então, não é só assim, estou um pouco mais triste, eu estou um pouco mais com ansiedade, que isso seja ser uma doença diagnosticada.
Mas aí quem faz isso é o médico. Então, na dúvida, a pessoa não sabe se chega a ser uma doença ou se está só com sintoma, procura um psiquiatra, procura um médico para avaliar cada caso. Então, isso não é de acordo, né? Eu, como nutricionista, não posso fazer diagnóstico, né? Mas, independente se eu tenho diagnóstico ou se eu estou começando com sintomas, a nutrição, ela pode ajudar nisso, já nessa parte de sintomas. Se a gente pega um estágio logo inicial, talvez a gente consiga melhorar esse sintoma para não evoluir para uma depressão, por exemplo, né? E aí, fechando o gancho que tu falou do chocolatinho, o chocolate é um dos alimentos que ajudam a melhorar o humor. Qual que é o problema, Michele? Tem que ser o chocolate bom, né? Qual que é o chocolate que normalmente a gente gosta de consumir quando tá mais ansioso? Aquele que tá cheio de gordura. Né? Cheio de gordura, açúcar, leite. Exatamente. E não é bem esse que melhora, né? O chocolate amargo, o chocolate 70% cacau, ou nibs de cacau, ou cacau em pó, ele é um dos alimentos que a gente tem bastante estudos mostrando que ajuda a melhorar sintoma depressivo, que ajuda a melhorar sintoma de ansiedade. O assunto, que é super interessante, você acompanha na íntegra no Sala de Entrevistas nesta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que você pode seguir a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também seguir a gente lá com o sininho no canal do YouTube, @TV Primavera Criciúma. Para vocês, uma boa noite de segunda, um bom começo de semana. Até amanhã.